Aleluia, glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos ao Senhor por mais essa quarta-feira, mais essa oportunidade que temos do Senhor em nos reunir como igreja, nos nossos lares, para cultuar o Senhor, para louvar o seu nome, porque Ele é o Deus que habita no meio dos louvores do seu povo. E essa é a nossa primeira quarta-feira do mês de março. Amém. Vamos iniciar mais um mês nós estamos começando e podemos declarar que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos louvá-lo nessa noite, vamos render graça, declarando que a nossa confiança está nele, porque Ele é o Deus que é o nosso pastor e nada nos faltará. A sua palavra nos diz no Salmo 29, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Aleluia. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Vamos sim nessa noite, vamos adorá-lo na beleza da sua santidade, porque santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Aleluia. Pai, nós te somos gratos, Senhor. Nós te louvamos por mais esse dia, mais esse final de dia, Pai, que podemos nos reunir e declarar: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias, que a bondade e a misericórdia do Senhor tem nos seguido todos os dias da nossa vida. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pelos teus atos de justiça, pelos teus livramentos, Senhor. Obrigado porque tu tens nos guardado, tu tens nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Aleluia. Venha nessa noite, Espírito Santo, nos conduzindo em louvor e adoração, para que o nome do Senhor seja exaltado. Aonde estiver alguém conosco nessa hora, Aleluia. o nome do Senhor seja enaltecido, Glória a Deus. seja adorado. Vamos louvá-lo. Como disse o salmista, assim como a corça tem sede de água, seja assim a nossa sede pela presença do Deus vivo, pela presença do nosso Deus. Aleluia. E nessa noite agora, nós abrimos o nosso coração para receber do Senhor Glória a a palavra que Ele tem para nós nessa noite. Amém. Porque Deus é o Deus que fala. Nosso Aleluia. Deus é o Deus que fala por meio da sua palavra. Glória E que a nessa Deus. noite a palavra do Senhor, ela não volte vazia, mas ela encontre lugar certo no teu e no meu coração. Aleluia. E possamos acolher com mansidão Aleluia. essa palavra em nós implantada, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Louvado seja o Senhor. Eu convido você a abrir o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, aleluia, no capítulo 21. Gênesis 21, a partir do verso 14, 14 até o versículo 20. Gênesis 21, do verso 14 aos versículos 20. Aleluia. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar. Deu-lhes o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim eu não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou um flecheiro. Vamos orar? Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor. Amém. Te agradecemos pela oportunidade que temos, Pai, de ouvir a Tua palavra. Amém. Pedimos ao Teu Espírito Santo, que é quem nos revela, que é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo,
que Ele fale aos nossos corações, concedendo-nos nessa noite espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, porque nós cremos, Pai, que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, ela é mais cortante e penetrante do que uma espada de dois gumes. Vem, Senhor, fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Hoje nós vamos aprender algumas lições do deserto, tá? Deserto tem algumas lições, e no texto que acabamos de ler, mostra que Agar, fala a história de Agar. Para quem não sabe, Agar era serva de Sarai, serva de Abrão. E essa foi a mulher que Sara escolheu para que deitasse com Abraão. E porque Sara não teve paciência de esperar o tempo de Deus, não teve paciência de esperar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, na vida do seu marido, ela resolveu fazer as coisas do seu jeito. E no texto que nós acabamos de ler, em Gênesis 21, mostra que a vida do menino, a vida de Agar, a vida daquele filho estava trazendo problemas para a casa de Abraão, trazendo problemas para Isaac, problemas para Sara, porque Sara agora estava colhendo algo que ela tinha plantado no tempo da sua impaciência, da sua desobediência. Gálatas capítulo 6, 7 diz que de Deus não se zomba, queridos, e tudo que o homem plantar, isso ceifará. A lei da semeadura é real. A lei da semeadura existe, quer você creia ou não, quer eu creia ou não, a lei da semeadura é real. Por isso, cuidado com as suas semeaduras. Podemos escolher aquilo que plantamos, mas nunca temos o direito de escolher o que iremos colher. Nós escolhemos ainda o que plantamos, mas o que colhemos nós não temos esse direito. E no texto que nós acabamos de ler, nós vemos, se você ler todo o capítulo 21, principalmente os versículos antes do versículo 14, você vai ver que o ambiente, a atmosfera na casa de Abraão e Sara não estava boa com aquela presença lá do filho, daquela circunstância. E por causa disso, Abraão manda Agar e o seu filho embora. E no versículo 14 diz que Abraão preparou um odre, preparou pão e os mandou embora, e eles saíram errante pelo deserto. E o que eu quero falar nesta noite é sobre a experiência que Agar teve no deserto. Como eu falei, o título da nossa mensagem é Lições que a gente tem no deserto. Há muitos textos na Bíblia que falam sobre desertos. Muitos homens, muitas mulheres de Deus, inclusive o Senhor Jesus, ele passou pelo deserto. Amém. E de acordo com a Bíblia, deserto, ele é um lugar de passagem, deserto, ele é um lugar de preparação. João Batista foi preparado no deserto. Jesus, antes de começar o seu ministério, passou pelo deserto. Moisés foi preparado por Deus lá no deserto também. Deserto é um lugar de preparação, é um lugar pedagógico, de aprendizado, é um lugar onde ouvimos ao Senhor. A Bíblia fala lá no livro de Números que Moisés ouviu a Deus no deserto. Então o deserto é lugar de ouvir a voz de Deus, é lugar também onde somos tentados, onde somos provados. Lá em Mateus capítulo 4 a gente vê Jesus sendo provado pelo diabo no deserto. Deserto é um lugar de tratamento de Deus na nossa vida. Só sai do deserto aquelas pessoas que foram aprovadas. A Bíblia mostra que o povo de Deus passou pelo deserto antes de ir para a terra prometida, mas só quem passou do deserto foi Josué e Caleb, porque muitos não passaram do deserto porque foram reprovados lá. Mas quem sai do deserto, amados, não sai da forma que entrou. É impossível uma pessoa sair do deserto da forma que ela entrou. Por quê? Porque o deserto é um lugar de transformação. Ninguém sai do deserto da maneira que entrou. E nesse texto nós vemos a experiência que Agar teve no deserto junto com o seu filho Ismael, que era filho também de Abraão. Vamos ver algumas verdades, algumas poucas verdades que aprendemos no deserto de Agar. A primeira verdade, queridos, é que nós devemos guardar em nosso coração, é que na caminhada cristã é possível passarmos por vários desertos. Nesse texto do capítulo 21, é o segundo deserto que Agar está passando. No capítulo, acredito que é no capítulo 16, foi no 18, 16, é o primeiro deserto de Agar.
Aqui no capítulo 21 já é o segundo deserto de Agar. Moisés passou pelo primeiro deserto, 40 anos, quando fugiu do Egito, sendo desconstruído por Deus no Egito. E depois passou mais 40 anos no deserto junto com o povo, para levar o povo para a terra prometida. Amém. Então, amados, na nossa caminhada, a gente pode passar por vários desertos. Amém. Desertos podem acontecer mais de uma vez na nossa vida. Esse já era o segundo deserto na vida de Agar. A segunda verdade que a gente aprende nesse texto é que não sobrevive no deserto quem não tem água. O deserto natural, é impossível alguém sobreviver no deserto sem água. O versículo 15 do capítulo 21 que nós acabamos de ler, diz que, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Amados, de forma natural, o deserto físico, é impossível alguém sobreviver sem água. E eu posso te dizer, amados, que no deserto espiritual, água para nós na Bíblia é sinônimo de palavra. Aleluia. É sinônimo de poder do Espírito Santo. E eu quero te dizer que é impossível alguém sobreviver, vencer um deserto espiritual sem a palavra. A palavra, amados, é que vão nos sustentar no deserto. Em Mateus capítulo 4, nós vimos Jesus no deserto 40 dias. E quando ele veio ser tentado pelo diabo, ele estava cheio da palavra. Amém. A Bíblia diz que ele já tinha fome, mas ele estava cheio da palavra. E a gente só vence os desafios do deserto se a gente estiver cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio da vida de Cristo, queridos. Essa água, é impossível alguém sobreviver no deserto sem água. Pode ficar sem comida, pode ficar sem doce, pode ficar sem carboidrato, mas sem água é impossível. Amém. E do mesmo jeito no desertos espirituais, é impossível alguém sobreviver se estiver sem água. É preciso estar cheio da palavra. Aleluia. A Bíblia, no mundo, né, o deserto natural mostra que a desidratação é um dos maiores inimigos para alguém sobreviver no deserto. A desidratação, a falta de água é um dos maiores desafios, um dos maiores inimigos. E Jesus, ele nos diz lá no capítulo, em João, capítulo 7, versículo 37 e 38, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia, Jesus é que mata a nossa sede no deserto. Aleluia. Jesus é a fonte, é o manancial que vem nos encher, nos dar vida no deserto. É Jesus, amados. A Bíblia mostra experiências que o povo de Israel teve no deserto. E que quando faltava água, clamou ao Senhor. E Deus mandou ele tocar na rocha. E saía água da rocha no deserto. Amados, a rocha do nosso deserto é Jesus. Aleluia. É dessa rocha que sai água viva para mim e para a tua vida. Aleluia. Para nos manter vivos, para nos dar força, para sobrevivermos no deserto. Aleluia. A desidratação é algo muito difícil. Ela vai trazendo muitas consequências físicas para o corpo. E a desidratação espiritual também. A falta da palavra traz muito prejuízo espiritual na nossa vida. Muitos são os sintomas, muitos são os problemas que a desidratação, a falta de água traz para o corpo. Traz febre, traz dor de cabeça, pode matar, né? Pode tirar a vida. Traz tonturas, traz desequilíbrio no corpo, vertigens, delírios, traz inconsciência. É isso que de forma física a desidratação, a falta de água traz na vida, no corpo humano. Do mesmo jeito, amados, a falta da palavra no nosso espírito, a falta da palavra da nossa vida vai nos deixar desidratados. E quando estamos desidratados, nós perdemos o equilíbrio, nós perdemos a vitalidade, nós ficamos doentes,
nós ficamos tendo visões, nós ficamos sem enxergar direito, ter percepção das coisas. Verdade. Agar começou a apresentar sinais de problemas no deserto quando começou a faltar água. Amém. Ela começou a perder a noção da situação. A Bíblia diz que Deus precisou abrir os seus olhos porque ela não estava nem enxergando uma fonte que existia ali. Ela estava tendo a sua visão perturbada. Agar começou a ficar desesperada no deserto quando ficou sem água. Amados, quando nós estamos secos da palavra, no deserto, nós vamos começar a nos encher do deserto. Vamos começar a nos alimentar das circunstâncias do deserto. E elas vão gerar em nós medo, incredulidade, murmuração, desespero, pânico. Por isso, queridos, precisamos de água da palavra no deserto. Amém. Para não sermos tomados de medo, para não ficarmos tomados de desespero, para não ficarmos cheios de murmuração. A Bíblia diz que a murmuração fez com que o povo de Deus perecesse no deserto. E muitos estão perecendo no deserto porque estão se enchendo de murmuração, porque estão sem água da vida, porque estão vendo apenas no natural. E os sinais, as condições do deserto são condições de desespero, de medo, de pânico. E assim estava Agar. A Bíblia diz que quando ela ficou sem água, ela se encheu e olhou para as circunstâncias do deserto. O que foi que aconteceu? Ela começou a dizer: eu vou deixar ali o menino longe, porque eu vou ver ele morrer de longe. Ele começou a falar, começou a dizer coisas negativas, porque ela estava sem água, estava sem a palavra. Amados, cuidado com o que as suas bocas falam no deserto. Cuidado com as palavras que você profere no deserto. A palavra do Senhor diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ela estava seca da palavra, estava seca do água, estava cheia do medo, cheia de desespero. E o versículo 15 a 16 diz, que ela deixou lá o menino e começou a dizer: eu vou ficar de longe, esperando a morte chegar. E diz que ela começou a gritar e chorar desesperada. Porque, amados, no deserto, quando nós estamos secos, a circunstância do deserto vai gerar em nós medo, murmuração, desespero. Terceira verdade no deserto: cuidado para no deserto você não ser governado pelas suas emoções. Agar começou a ser governada pelas circunstâncias, pelas emoções estavam governando Agar. E ela ficou desesperada, ela ficou sem esperança, porque ela estava governada pelo seu emocional. Outra verdade está lá no versículo 17, esse é tremendo, que diz, no versículo 16, Agar, desesperada, guiada pelas suas emoções, ela senta-se e em frente do menino, longe dele, levanta a voz e chorou. Olha o que diz o versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Glória a Deus. Deus não ouviu o choro de Agar. Deus não ouviu o choro de lamentação. Deus não escuta choro de lamentação, de murmuração. Deus escuta clamor. Aleluia. Clamor de um coração quebrantado. Clamor de um coração contrito. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 34, 17 e 18: clamam os justos e o Senhor os escuta. Aleluia. E os livra de todas as suas tribulações. Aleluia. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Aleluia. Deus não ouviu os lamentos de Agar, mas Deus escutou o clamor do menino. Aleluia. Deus escutou a oração daquele menino. Glória a Não Deus. sabemos se ele usou palavras bonitas, se ele usou palavras ou se ele usou lágrimas, como Ana chorou lá no templo em Siló. Aleluia. Deus ouve oração. Aleluia. Deus ouve clamor. Glória O salmista a Deus. diz: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e me livrou Aleluia. de todas as minhas tribulações. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Aleluia. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aleluia. Clamor de quem clama com fé, de quem clama ao Senhor de todo o coração. Deus se move.
Deus ouve, amados. Essa é outra verdade do deserto. Que Deus ainda escuta clamores no deserto. Há respostas que vêm do céu para corações que estão quebrantados aqui na terra. Deus ouviu o menino, mas não ouviu o desespero de Agar. Muitas pessoas pensam porque estão chorando, rasgando os cabelos, porque estão passando por desespero que Deus vai se mover. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É importante que aquele que se achega para Deus creia que Deus existe. Aleluia. Creia que Deus existe no deserto. Creia que Deus está vendo. Aleluia. Agar já tinha passado outra experiência. O primeiro deserto ela invocou o Senhor e disse: Deus é Deus que vê. Mas no segundo deserto parece que ela se esqueceu. O segundo deserto parece que ela esqueceu que Deus não estava mais com ela. E às vezes a gente se esquece. Por isso tem que passar pelo deserto de novo para se lembrar de que Deus é Deus que está presente no deserto. Fé move a mão de Deus. Deus não se move por chantagens emocionais. Deus não teve peninha de Agar. Deus olhou e disse: o que é que tu tens, Agar? Porque eu ouvi o clamor do menino. Aleluia. Deus escutou o clamor do menino. Deus Glória não se a moveu Deus. pelo choro de Agar. Glória Deus se a moveu Deus. pelo clamor do menino. Por isso, não importa o deserto que você está passando, clame ao Senhor. Aleluia. O salmista diz: invoca o Senhor e serei salvo dos meus inimigos. Aleluia. Contemplai-o e sereis iluminados, e o Aleluia. vosso rosto jamais sofrerá vexame. Glória a Deus. Isso é quando clamamos a Deus. Aleluia. Deus responde. Não temas, Agar, porque Deus ouviu a voz do menino. Aleluia. Daí onde está. E ele disse para Agar, versículo 18, para nós terminarmos. Ele disse: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água. Porque quando a gente está desesperado, quando a gente deixa o emocional tomar conta, a gente está no pé da percepção. Ela perdeu a visão, ela não conseguia nem ver um poço que estava lá. Deus não criou o poço, não, ele estava. Porque às vezes no deserto, queridos, tem muita chuva, tem muita tempestade de areia, que você não enxerga nada. E ela estava nessa tempestade emocional, cheia dos seus problemas. E muitas vezes a gente está cheia de vitimismo, cheia de coitadinha de mim, meus problemas se alimentando. Você não sabe dos meus problemas, você não sabe minha situação. Deus não se move, Deus sabe, Deus tudo vê. Deus se move pela fé. E ele disse para ela: ergue-te, levanta-te, levanta, Agar, e vai cuidar do menino. Deserto, amados, é lugar de se reposicionar. Aleluia. É lugar de se levantar. Glória a Deus. Agar estava prostrada no deserto porque ela estava olhando para as circunstâncias do deserto. Ela estava olhando para a escassez do deserto. Ela estava olhando para as crises do deserto e começou a cair. E começava a dizer: eu vou morrer. E a situação vai piorar. Ela estava prostrada. Mas o Senhor chegou para ela e disse: eu ouvi o clamor do menino. Deixa de chorar. Deixa de se lamentar. Te levanta, te ergue desse problema e vai levantar o menino, porque tu ainda tem um propósito, tu tem um chamado ainda para cumprir. Tu Aleluia. tem que guiar teu filho, tu Glória tem que a criar a Deus. tua geração. Deus tem um propósito para mim e para a sua geração, mas precisamos nos levantar no poder do Espírito, no poder da sua palavra, não sendo levado pelas circunstâncias, sendo Aleluia. levado pelo emocional. Ele Glória disse: a levanta, Deus. ergue-te, levanta o rapaz. Segura ele pela mão. Tu ainda vai guiar ele. Tu vai conduzir a vida dele. Porque eu tenho um propósito na vida dele. Eu tenho promessas na vida dele. Deus tem propósito para a nossa casa. Propósito para a nossa vida. Propósito para a nossa família. Mas levanta-te. Tenha bom ânimo, o Senhor diz. Aleluia. Tende bom ânimo. Levanta-te. Ergue-te. Que o Senhor é conosco. Aleluia. Ele estava com ela no deserto. E eu finalizo essa meditação, relembrando aqui essas lições, essas verdades espirituais que nós não podemos nunca esquecer. Eu não sei se você está passando por algum deserto, ou se você ainda vai passar por desertos, mas recebe essa instrução no dia de hoje. Lembra-te que a gente pode passar por muitos desertos. É da vida do cristão no mundo passarmos por aflições, mas temos bom ânimo, porque Deus venceu o mundo, Jesus venceu o mundo. Segunda verdade, segunda lição no deserto: não se sobrevive no deserto sem água. Não se passa nem sobrevive no deserto espiritual sem água.
Tem alguns programas que passam na televisão, né, que falam pessoas que estão testando a sua sobrevivência e passam 21 dias, 40 dias sem comerem muitas coisas, sem comer proteína, mas eles precisam de água, tem que tomar água. O nome do programa, muitos já devem ter visto, é Largados. Mas eu quero te dizer que se você é filho de Deus, você não está largada no deserto. Deus é com você, Deus é conosco no deserto. Então cuidado, não se sobrevive no deserto sem água. Terceira verdade, cuidado para não ser governado pelo seu emocional no deserto. Somos tentados sim a se envolver muito emocionalmente no deserto. O deserto vem para abalar nossas estruturas. Ele vem para tirar o nosso equilíbrio, abalar nosso emocional, mas não seja governado. Outra verdade, Deus ouve clamores no deserto. Amém. Deus não ouve murmuração, mas Ele ouve clamor. O céu não responde à murmuração, o céu responde à oração. De um coração levantado, de um coração contrito, o Senhor não despreza. E por fim, deserto é esse lugar de reposicionamento, Aleluia. de se levantar, de ficar de pé. Aleluia. E de fazer e cumprir aquilo que o Senhor tem Glória determinado. a Deus, Deus não nos larga no deserto para sermos destruídos no deserto. Não, Deus permite o deserto para sermos preparados, transformados, Aleluia. treinados, munidos da sua graça, do seu poder e cumprirmos o seu chamado, o seu propósito na nossa Aleluia. vida. Amém? Glória a Que o Deus. Espírito Santo Glória venha a fortalecer na minha e a sua vida, trazendo a revelação individual que cada um precisamos dessas verdades, dessa palavra para a glória de Deus. Amém. Paizinho amado, santo e querido, nós damos graças, Sim, Senhor, ó Deus. por mais esse dia que Tu nos Glória, concede, Senhor. por mais esse momento, Pai, reunidos na Tua santa presença, Aleluia. porque está escrito, quando 2 ou 3 está reunido, o Senhor está presente. Amém. E te pedimos, ó Pai, nessa noite, Pai, que não seja diferente das outras, a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém. E te pedimos agora também, Senhor, Tu compadeça de cada um de nós, Senhor, segundo a Tua benignidade, e apaga, Senhor, todas as nossas transgressões, segundo as Tuas muitas misericórdias, Senhor. Lava-nos, ó Pai, do nosso pecado e apaga todas as nossas iniquidades, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por causa, Senhor, do Teu amor e das Tuas misericórdias, Pai. Amém, Jesus. Pai Santo e querido, nós te rendemos graças, te pedimos, ó Pai, te damos graças por essa palavra poderosa, Pai. Oh, Pai, por esse ensinamento maravilhoso nessa noite, que nós possamos, essa semente que foi lançada nos nossos corações, ela venha frutificar em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai, obrigada, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que Tu estás conosco, mesmo em meio ao deserto, em meio de toda a situação difícil, em meio ao caos, em meio onde nós não estamos vendo, Senhor, a saída, mas cremos, ó Pai, que Tu estás conosco, Senhor. Amém, Graças Jesus. te damos, Senhor, porque em meio de toda essa calamidade, Pai, Tu tens o controle e o domínio nas Tuas Amém, santas Jesus. mãos. Aleluia. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos soltos. Pai, graças te damos e colocamos na Tua presença, Senhor, as nossas vidas, Sim, a Deus, vida a da Tua igreja, do igreja, Amaragi, abençoa esses a igreja do irmãos. mundo, a igreja do mundo todo. Nós Sim, clamamos Deus, nessa fortalece, noite guarda para a que Tua Tu venha igreja. fortalecer, venha Amém, levantar as Tuas Jesus. igrejas, aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, Pai. Levanta, Pai, a igreja em clamor, Senhor, porque como nós vimos nessa noite, Pai, que no deserto Tu escuta o clamor do Teu povo, Amém, Senhor. Jesus. E Tu és aquele que ouve um clamor de um coração, Senhor, quebrantado e compungido. Você não despreza, Senhor. Amém, ó Deus. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Sabemos que ela não volta para Ti vazia, mas ela vai cumprir tudo aquilo que Você designou nessa noite para aqueles que ficaram conectados em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai Santo querido, colocamos, Senhor, a nossa nação na Sim, Tua santa Pai, presença, nossa cidade, as nosso necessidades, estado, Senhor. colocamos a nossa Em nome economia, de Pai, Jesus, as nossas empresas, Sim, Senhor. Senhor Pedimos em Jesus. nome de Jesus, Pai, os céus estão abertos, Em Senhor. nome do Pedimos Senhor em nome Deus, do Senhor Jesus a que Tua Tu derrame, intervenção, Pai, Pai, derrame sobre esta provisão situação. em cada Em nome de empresa, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Aquelas que estão, Senhor, quase à falência, Pai, vem nessa noite levantar, trazer estratégias, Senhor, porque no céu não tem crise e o nosso socorro vem do Senhor, a nossa provisão vem de Ti, Pai. Amém. E nós colocamos as nossas empresas, a nossa economia na Tua santa presença e pedimos nessa noite, Pai, que como Tu és o médico dos médicos por excelência, o nosso Jeová Rafa, aquele que cura, Sara, aquele que sim, sara, Jesus. Senhor, Vem pedimos que sarando a nessa nossa noite, Pai, cidade, Deus. Você invada
os hospitais, visita os Nome do hospitais, Senhor dando ordem a seus anjos como as labaredas de fogo, Senhor, para visitar aqueles hospitais, aquelas pessoas que estão entubadas, aqueles que estão em enfermaria, ó Pai, aqueles que estão já sem esperança, Pai, aqueles que o médico diz que não tem mais jeito, Pai. Tu dá jeito, Senhor, traz vida, Senhor, para aqueles que estão precisando de vida, sopra o fôlego de vida para aqueles que estão precisando, Senhor. Amém, Senhor E cura, Deus. Pai, cura, Senhor, essa terra. Cura, Senhor, a vida desse povo que está doente nos hospitais, nas UTI. Eu te peço por essas famílias, ó Pai, que têm perdido seus entes queridos. Que o Espírito Santo, meu Deus, venha consolar e confortar essas famílias. Amém, e eu oro nessa noite, numa forma especial, pela família do seu Brito, Senhor, que está em João Pessoa. A sua esposa faleceu ontem, mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tu sustenta essa família, Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, tu cure aqueles que estão entubados, o neto que está entubado. Nessa noite, Pai, manda o anjo levar, Senhor, o oxigênio para que essa saturação dele amanhã amanheça normal, em nome de Jesus, porque nós não estamos clamando a um Deus qualquer, mas um Deus que é poderoso, um Deus de milagre, um Deus que é tremendo em seus feitos e poderoso e grandioso em seu poder. Oh Deus, nós te pedimos a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia. Pedimos para o Júnior também, para que ele, Pai, em nome de Jesus, restabeleça a sua saúde, Pai, em nome de Jesus, e volte a trabalhar, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, por todos esses que estão acometidos, como nós já mencionamos aqui, e crendo, Pai, no teu favor e na tua misericórdia, Pai, para que venha, Senhor, em socorro do teu povo, Pai, para a glória e louvor do teu santo nome. Nós já te agradecemos, Pai, por tudo que você fez nessa noite, através dessa palavra. Que se a gente nem orasse, essa palavra já foi uma oração para as nossas vidas. Que nós não estamos sozinhos no deserto. Sabemos que tu estás conosco, tu não nos deixas só. Sadraque e Mesaque foi para aquela fornalha, mas tu estava com ele. Daniel também foi, tu também estavas com ele, Senhor. Amém, Senhor, nós não estamos sozinhos, mas as circunstâncias, o medo, Senhor, nos deixa muitas vezes ficar, Senhor, desapercebidos e ficar, Senhor, sem enxergar a verdade e sem sentir, Pai, a tua presença na nossa vida. Mas eu te louvo e agradeço nessa noite, Pai, Amém, porque Senhor. nessa noite o teu Espírito Santo, Senhor, está nos avivando, está nos levantando, está nos acordando, Pai, nos despertando, Senhor, para esse novo momento. Pai, graças eu te dou, porque aviva a tua igreja, vivifica a tua obra ali no Amaragi, Pai, em nome de Jesus. Eu já te louvo e agradeço, Senhor, pelos irmãos que estão conectados conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Amém. Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém e glória a Deus. Uma noite abençoada, um dia abençoado amanhã, em nome de Jesus. Amém.